Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Coisas estranhas e a mãe com ódio. Olá, Luciane e amigos do canal. Eu espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiane. Eu tenho 64 anos e eu moro na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Hoje eu vou contar para vocês algumas experiências bem estranhas e perturbadoras que aconteceram comigo ao longo da vida. Essas lembranças ainda me arrepiam até hoje, e eu acho que vocês vão entender o porquê. Tudo começou quando eu era criança. Logo depois que meus pais se separaram, minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos para uma casa alugada em São Paulo, no bairro Praça da Árvore. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu me adaptei rapidamente à nova cidade e a casa tinha uma boa energia. Mas depois de cerca de um mês, as coisas começaram a mudar, e de uma maneira muito assustadora. Minha mãe sempre trabalhou em supermercado, o que significa que o meu irmão e eu ficávamos muito tempo sozinhos em casa, principalmente à noite. Quem já trabalhou nesse ramo sabe como os horários são exaustivos. Durante o dia tudo parecia tranquilo, mas à noite as coisas ficavam diferentes. Assim que as luzes eram apagadas, começávamos a ouvir arranhões na porta da cozinha. Era como se algo tentasse entrar ou chamar a nossa atenção. Os barulhos eram intensos e logo depois ouvíamos passos pesados dentro de casa. Era como se alguém estivesse caminhando pela sala, pelos corredores. Mas não havia ninguém. Sempre que deixávamos restos de comida nos pratos, algo estranho sempre acontecia. Era como se uma força invisível, cheia de raiva, jogasse as louças no chão fazendo um barulho assustador. Nós íamos correndo verificar, mas tudo sempre estava em seu devido lugar como se nada tivesse acontecido. Então, em uma noite específica, algo aconteceu que marcou profundamente a minha memória. Eu me levantei no meio da madrugada para ir ao banheiro, e quando eu abri a porta, eu vi um homem. Ele estava parado lá, dentro do banheiro, completamente nu. O seu olhar era gélido e as suas palavras ainda ecoam na minha mente. Vocês não deveriam estar aqui. Esta é a minha casa. Eu gritei tão alto que a minha mãe correu até mim, achando que eu tinha me machucado. Assim que ela acendeu a luz, o homem desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Depois desse incidente, a minha mãe ficou apavorada. Pouco tempo depois, encontramos outra casa para morar e nos mudamos. Mas as mudanças não melhoraram o clima entre nós. Minha mãe, como diziam os mais velhos, era uma pessoa de gênio ruim. Ela tinha uma boca muito pesada e vivia praguejando. E eu acredito que, de alguma forma, as palavras dela acabavam atraindo coisas ruins para dentro de casa. Com o passar dos anos, a relação entre minha mãe e eu ficou ainda mais complicada. Depois de muitas brigas, eu decidi sair de casa e eu fui morar com meu pai. Ela não aceitou bem a minha decisão e, cheia de rancor, ela me disse algo que eu nunca esqueci. Nem depois de morta, eu vou deixar você em paz. Na época eu não dei muita importância para as palavras dela, achando que era apenas mais um desabafo de raiva. Mas, muitos anos depois, quando ela já havia falecido, as coisas começaram a acontecer. Eu passei a ter visões estranhas, a sentir presenças e o mais assustador, eu via a minha mãe. Ela aparecia constantemente em todos os lugares, sempre com uma expressão de ódio no rosto. Era como se ela ainda estivesse cheia de rancor por eu ter saído de casa. Somente eu conseguia vê-la, o que tornou a situação ainda mais insuportável.
Mesmo frequentando a igreja, rezando e pedindo ajuda, nada parecia melhorar. Pelo contrário, em alguns momentos parecia que as coisas até pioravam. Então um dia, desesperada, eu entrei em contato com uma amiga que era mãe de santo. Eu pedi socorro, pois eu não aguentava mais ver a minha mãe em todos os cantos com aquele olhar cheio de rancor. Ela concordou em me ajudar e foi até minha casa. Durante uma incorporação, a entidade revelou algo perturbador. Minha mãe ainda estava com muita raiva de mim por eu ter saído de casa. Ela acreditava que tudo de ruim que havia acontecido na vida dela era por minha causa, desde o momento em que eu nasci. Quando a entidade disse isso, todas as lâmpadas da casa piscaram de uma só vez. Foi como se um raio tivesse atingido a rede elétrica. Um cheiro horrível de carne podre tomou conta da casa, e o frio que se instalou era tão intenso quanto o medo que tomou conta de mim. Eu e a minha amiga começamos a rezar, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da alma da minha mãe, que claramente estava muito atormentada. Luciano, nós passamos o resto da tarde e toda a noite rezando. O tempo parecia se arrastar e o terror parecia nunca acabar. Foi então que, em meio às nossas orações, eu finalmente disse algo que me libertou. Mãe, eu te perdoo por tudo que você me fez. Eu sei que você não tinha culpa e que tudo que aconteceu não foi por minha causa. Você estava doente. A verdade é que minha mãe sofreu de depressão pós-parto depois que eu nasci. Na época ninguém falava sobre isso, e eu acho que ela começou a me odiar desde o momento em que soube que estava grávida de mim. Depois de muita oração e pedidos de perdão, a presença dela finalmente desapareceu e a paz voltou à minha vida. A mãe de santo me recomendou que eu fosse ao cemitério rezar por ela com frequência. Desde então, sempre que eu posso, eu faço isso, além de mandar rezar missas pela alma dela. Hoje eu não guardo mais mágoas. Eu entendi o quanto a vida dela foi difícil e o quanto ela sofreu em silêncio. Mas, vez ou outra, eu ainda sinto a presença dela. Às vezes eu escuto alguém chamar o meu nome no silêncio da noite. Outras vezes eu sinto um leve perfume de rosas no ar. E em momentos de solidão, eu tenho a estranha sensação de que alguém está ao meu lado, me acompanhando aonde quer que eu vá. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite. Aquela casa. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do canal. Quando minha mãe e eu éramos mais novas, nós passamos por experiências assustadoras na casa onde morávamos. A casa tinha algo de sombrio. Ao andar por ela, era impossível não sentir calafrios. Quanto mais você se aprofundava nos cômodos, mais uma sensação de desconforto crescia no estômago, como se algo estivesse fora do lugar. A casa já tinha quase 50 anos quando nos mudamos para lá e ela estava em condições precárias. Ela precisava urgentemente de reformas, mas era o que meus pais podiam pagar na época. Eu tinha apenas 7 anos e a minha irmã mais velha tinha 9. Nós duas compartilhávamos um quarto, já que a casa tinha apenas 3 quartos e meu pai precisava de um deles para usar como escritório. Eu me lembro de uma noite particularmente quente de verão. Eu estava na cama de cima do beliche e eu podia ouvir a minha irmã roncando suavemente na cama de baixo. Eu não sei explicar porquê, mas de repente eu me sentei na cama. Eu olhei para o relógio sobre a cômoda e eu vi que marcava quase 3 da manhã. Algo estava estranho. Eu não conseguia identificar o quê, mas eu sabia que havia algo errado. Poucos minutos depois, eu senti um cheiro horrível, como se algo estivesse apodrecendo no quarto. Eu olhei ao redor, mas eu não conseguia enxergar nada por causa da escuridão. O ar, no entanto, começou a ficar gelado e uma sensação de medo tomou conta de mim. Eu tremia,
mas por algum motivo eu não conseguia me deitar de novo. Era como se algo invisível me mantivesse na posição sentada. De repente, eu senti como se essa força tivesse sido retirada e eu finalmente consegui me deitar. Eu fechei os olhos tentando voltar a dormir, mas logo eu senti algo pressionando meu peito. Era como se uma mão invisível estivesse me apertando 5 vezes seguidas. Quando finalmente parou, eu me sentei novamente, assustada, e naquele instante eu vi um flash de uma luz esverdeada no quarto. Eu ouvi uma voz profunda sussurrar. Eles foram baleados no peito. A sensação de pressão voltou, dessa vez muito mais forte, e de repente eu me senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. Apavorada, eu comecei a chorar e a gritar pela minha mãe. Ela entrou correndo no quarto e, ao me ver, ela ficou muito assustada, dizendo que eu estava pálida e fria como uma pedra de gelo. Ela insistiu que era apenas um pesadelo, mas eu sabia que tudo aquilo tinha sido muito real. No dia seguinte, enquanto eu me preparava para tomar banho, a minha mãe olhou para mim e soltou um grito de horror. Meus amigos, havia marcas de dedos e hematomas espalhados pelo meu corpo e uma impressão clara de uma mão no meu peito. Eu perguntei o que havia de errado, mas ela apenas colocou a mão sobre a boca e me abraçou sem dizer mais nada. No entanto, essa não foi a única coisa assustadora que aconteceu naquela casa. Cerca de 2 meses antes, na noite do meu aniversário, eu vivi algo igualmente aterrorizante. A minha irmã estava dormindo na casa de uma amiga e eu ia passar a noite sozinha. Eu me lembro de ter colocado um pijama novo e, ao me deitar, eu vi uma mulher flutuando acima de mim. Ela usava um vestido roxo e um lenço branco cobrindo a cabeça. O que mais me chocou foi que ela não tinha olhos, apenas buracos negros e vazios, como se tivessem sido arrancados, e havia um grande buraco no peito dela. Os lábios dela se moviam, mas eu não conseguia ouvir o que ela dizia. Apavorada, eu cobri a cabeça com um cobertor esperando que tudo aquilo desaparecesse. Quando eu criei coragem para olhar novamente, ela já não estava mais lá. Agora, morando na minha própria casa com meus filhos, o que mais me assusta são os pesadelos que eu tive naquela casa. Eu sonhava frequentemente com pessoas que aparentemente haviam vivido lá antes de nós, e todas elas tinham levado tiros no peito. Em um desses sonhos, um homem com longos cabelos negros e olhos pequenos dizia à mulher que flutuava na minha cama: eles foram baleados no peito. A voz dele era idêntica à que eu ouvi naquela noite em que eu senti algo cutucando meu peito. Meus amigos, os pesadelos foram se intensificando com o passar dos anos. Às vezes eu acordava no meio da noite e eu tinha a sensação de que a casa ainda estava cheia de presenças que não podíamos ver. Sons estranhos vinham dos corredores como passos arrastados e as portas rangiam, mesmo quando não havia vento. A minha mãe também passou a ouvir coisas e ver vultos, mas ela nunca falava abertamente sobre isso, talvez por medo de que aquilo fosse real demais. Essas experiências assombraram não apenas a nossa infância, mas as nossas vidas. Mesmo depois de termos saído daquela casa, os sonhos e as lembranças continuaram a me seguir, como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquele lugar sombrio, para sempre. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Uma mão na sombra. Olá, Luciane e amigos. Meu nome é Fábio. Eu tenho 38 anos e sou nascido e criado no Rio de Janeiro, no bairro da Gamboa, região central da cidade. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos, quando eu fui convidado para uma festa de aniversário de uma amiga da minha irmã. Eu nunca tinha ido à casa dessa amiga dela antes, então eu estava interessado em ver tudo o que a minha irmã me contou que ela tinha na casa dela.
Na verdade, eu estava mesmo interessado nela, que era uma menina muito bonita. Ela era mais velha que eu, o que diminuía consideravelmente as minhas chances. A meu favor, contava o fato de que nós gostávamos do mesmo tipo de música, metal. E eu fui para lá torcendo para conseguir ficar um momento a sós com ela para dizer o que eu sentia e também exibir o meu conhecimento sobre as bandas que eu sabia que ela também gostava. Assim que chegamos lá, ela falou que queria nos mostrar uns discos de vinil antigos que ela tinha guardado. Ela contou que aqueles discos pertenciam ao pai dela, que curtia muito os clássicos dos anos 70 e 80, como Black Sabbath, Motorhead, AC/DC, Led Zeppelin, e que depois que ele recomprou tudo em CD, aqueles discos, verdadeiros tesouros, estavam guardados acumulando poeira e mofo. Então eu, ela e a minha irmã fomos até um quarto no andar de cima da casa. Era um quarto pequeno e escuro que era usado como uma espécie de depósito. Não tinha decoração nenhuma, apenas alguns móveis velhos e desmontados e 2 estantes de ferro lotadas de discos de vinil. Eu lembro que eu fiquei pensando na quantidade de dinheiro que aquilo ali deveria ter custado e que agora não valia quase nada. Quem sabe no futuro aquilo ali poderia voltar a ter algum valor, tipo como uma curiosidade nostálgica e arqueológica. Quem sabe? Amigos, o caso é que assim que nós entramos, eu senti algo muito estranho, como se alguém tivesse passado por trás de mim. Eu senti até uma pequena corrente de vento nas minhas costas e eu pensei, beleza, eu tinha que estar por último. Logo eu que morro de medo de fantasmas, espíritos e coisas do tipo. Os discos estavam arrumados nas estantes que ficavam no fundo do quarto, perto da janela. O quarto estava completamente envolto na escuridão. Não dava para ver nada mesmo, e eu podia jurar que tinha mais alguém, além de nós 3, lá em cima. E eu pensei que 3 já era um número muito grande, e que o ideal era que estivéssemos apenas nós 2 lá em cima. Se a minha irmã já estava sobrando, imagina aquela presença estranha. Ela podia dar um jeito de fazer a minha irmã descer, eu pensei, mas infelizmente, ou felizmente, nada disso aconteceu. Quando nós chegamos onde estavam os discos, ela acendeu um abajur velho que mal iluminava a parte do quarto onde estávamos. Atrás de mim, o quarto ainda estava completamente escuro. Eu comecei a olhar aquelas capas e aqueles discos e fiquei completamente encantado com aquela coleção. Eu acho que lá deveria ter mais ou menos uns 200 discos ali, até de bandas que eu nunca havia ouvido falar. O pai dela era de outra geração e com certeza conhecia muito mais coisas do que eu. Nós nos sentamos e começamos a falar sobre os discos e eu me sentei em uma poltrona que deixava as minhas costas apontando para a parte escura do quarto. Enquanto eu ouvia minha irmã e a amiga dela conversarem, eu senti aquela presença estranha atrás de mim de novo. Luciana, eu sempre achava estranho quando ouvia alguém dizer que sentiu uma presença. Eu sempre me perguntei o que significava aquilo, e às vezes eu achava que aquilo era uma frase que as pessoas usavam apenas para não admitir que estavam com medo de permanecer em algum lugar. Antes de realmente sentir ou ver alguma coisa, elas já diziam isso meio que preparando o terreno para sair de um lugar onde não estavam se sentindo confortáveis. O problema é que eu realmente estava sentindo que havia mais alguém ali com a gente. Eu olhei pelo canto dos olhos e ao lado do meu braço, no encosto da poltrona, havia uma mão bem escura que parecia ser feita de sombra. E eu vi que ela estava se esticando para segurar o meu braço. Eu achei que poderia ser alguma coisa do meu olho, mas não era. Eu olhei para aquilo por uns segundos e então entrei em pânico. Eu dei um pulo da poltrona, gritei um palavrão e disse: "Que diabo é isso aqui?" Elas olharam para mim e perguntaram o que tinha acontecido, e eu contei que tinha visto alguma coisa que eu não sabia ao certo o que era.
Luciana, eu nem me importei com a ideia de perder qualquer chance com ela e simplesmente saí daquele quarto, desci as escadas e voltei correndo para casa. Eu cheguei em casa branco feito um papel e a minha mãe quis saber o que tinha acontecido e onde estava minha irmã. Eu inventei uma desculpa dizendo que eu estava passando mal e disse que a minha irmã já estava vindo. Alguns dias depois, a minha irmã falou com a amiga dela sobre o que eu tinha visto. Ela contou para minha irmã que às vezes o cara que entrega pizza na casa dela pergunta quem é a mulher que sempre fica na janela quando ele entrega pizza lá e por que ela fica encarando ele. Ela disse que nunca viu nada de anormal lá, mas que ela entende e acredita que eu realmente tenha visto alguma coisa estranha e que o ambiente daquela casa é muito carregado. Ela também falou para minha irmã o que provavelmente eu tenha visto. Ela falou que perguntou para os vizinhos sobre a história daquela casa e descobriu que uma mulher tirou a própria vida naquele quarto ao se enforcar com o fio do telefone. Eu disse que não acreditava nessa história quando a minha irmã me contou. Quer dizer, eu acreditei, mas eu não queria acreditar, pois era algo incrível, porém muito assustador. Nesse exato momento, enquanto eu escrevo esse relato, eu estou sentindo novamente a minha espinha gelar, relembrando o pavor que eu senti naquele quarto. Eu não sei o que era aquilo, mas nunca mais eu voltei naquele quarto de novo, e infelizmente, nem naquela casa eu voltei a entrar, pois a amiga da minha irmã começou a namorar um rapaz mais velho e eu creio que ela esteja com ele até hoje. Isso já tem mais de 20 anos. Durante muito tempo eu fiquei com a sensação de que se não fosse aquela mão fantasma, eu poderia ter tentado ficar com ela. Eu realmente cheguei a acreditar que eu tinha chance com ela. Bem, nunca saberemos se eu estava certo ou não. Um grande abraço a todos. A Noite do Cão. Mesmo estando em um local deserto com o silêncio da noite, devemos sempre estar alertas, porque mesmo com aparente solidão, podemos estar sendo observados e o resultado pode não ser muito agradável. O fato que eu vou narrar aconteceu no final da década de 70 durante uma madrugada gelada, fato que é comum aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, e esse fato me marcou muito. Sempre quando eu conto essa história para alguém, eu fico observando a cara de espanto das pessoas e também observo o jeito como elas me olham como se eu fosse maluco ou um grande mentiroso. Bem, acredita quem quer. Eu me chamo Newton Nascimento, e sim, meus pais eram fãs do Milton Nascimento e meu nome é em homenagem a ele. Luciano, naquela época eu era funcionário do Estado e algumas vezes eu permanecia trabalhando durante a noite inteira e só voltava para casa pela manhã. Em uma dessas noites, meu chefe, que havia terminado a sua jornada, me pediu para levá-lo para casa. Ele morava em um bairro distante do local onde ficava localizada a repartição. Quando eu retornei, já era madrugada alta e eu fui colocar o veículo em um estacionamento onde os lugares eram todos demarcados. O tal estacionamento ficava localizado em um vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente, ela possuía como divisor físico apenas um tapume de madeira, separando assim as duas áreas, o estacionamento, que era onde eu estava, e uma outra área utilizada como depósito e para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando a uns 30 centímetros do solo. Assim, quem estivesse no estacionamento poderia ver os pés de quem estava do outro lado e vice-versa. Então eu entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo eu iniciei o meu caminho até a saída, eu senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais 30 metros mais ou menos para atingir uma outra parte do terreno que estava iluminada.
Instintivamente, eu olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Eu estranhei aquela companhia, pois pelo certo, não deveria haver ninguém nessa área desativada, ainda mais àquela hora da madrugada. Intrigado e já ficando nervoso, eu diminuí a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado atrás de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando eu parei de caminhar e fiquei parado, ele também parou do outro lado. Eu voltei a andar, mas confesso que agora aquela companhia misteriosa já estava me deixando perturbado. Luciano, na parte central do estacionamento, havia uma parte do tapume de madeira que estava faltando. Casualmente, nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa e ali certamente eu veria um intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, eu percebi de relance que não eram pés humanos e sim patas de um animal canino. Luciano, eu não virava minha cabeça diretamente. Eu apenas o espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar 2 passos atrás de mim, ou seja, nós nunca ficamos lado a lado, pois ele parecia querer me espreitar. Eu estranhei o comportamento daquele bicho, que parecia racional demais. Ele não se apresentava em minha frente nunca e caminhava silenciosamente se ocultando nas sombras e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente eu cheguei no ponto mais iluminado do estacionamento, onde existia o vão no tapume. Então eu parei, virei o pescoço e fiquei aguardando aquela coisa se revelar para mim. Luciano, a primeira coisa que eu vi realmente foram 2 grandes olhos vermelhos faiscantes apontados em minha direção. Eu sei que os olhos de alguns animais brilham na noite, mas aqueles olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Eu senti um frio correr pela minha espinha e uma sensação desconfortável de medo tomou conta de mim. Então surgiu na minha frente um cão incrivelmente negro. Ele era grande, sem ser descomunal, e seus olhos faiscantes que ficavam colados em mim o tempo inteiro parecia ler os meus pensamentos. Eu, completamente gelado e tremendo de medo, comecei a caminhar lentamente, tendo cuidado de não fazer nenhum movimento brusco que pudesse assustá-lo, e ele ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, a cerca de 5 metros, e mesmo com um vão existente que possibilitava que ele entrasse no estacionamento, ele não entrou. Ele continuou apenas me escoltando sempre alguns passos atrás, e quando eu olhava em sua direção, eu ficava ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo depois de ter conseguido sair do estacionamento e atravessar a rua em direção ao meu local de trabalho, eu não tive coragem de olhar para trás, pois eu ainda podia sentir aqueles olhos vermelhos ameaçadores sobre mim. Luciano e amigos, depois daquela noite eu fiquei pensando sobre o caso e lembrei que naquelas cercanias não havia residência alguma, pois eu conhecia bem aquela região. Lá havia apenas uma mata fechada e esse tapume de madeira era a única coisa que separava o estacionamento daquela mata. Até hoje eu me pergunto de onde teria surgido e o que, na verdade, seria aquele cão negro e por que ele tinha aquele comportamento tão intrigante que me acompanhou e me observou por todo o meu trajeto como se estivesse vigiando os meus passos. A única conclusão que eu tirei dessa história é que eu jamais saberei quem era ele. E eu aprendi também que nesse mundo nós nunca podemos dizer que estamos realmente sozinhos. Muito obrigado por ler o meu relato e um grande abraço a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra
é se tornando membro, contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês, clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Passos na mata. Olá, Luciano S. e inscritos do canal. Eu me chamo Rose, tenho 45 anos e moro no interior do estado do Amazonas. Meus contatos com o sobrenatural começaram quando eu ainda era uma criança. Digo contatos porque foram e ainda continuam sendo muitos. Eu venho de uma família muito grande. Meus avós paternos migraram de Pernambuco para o interior do Amazonas e aqui tiveram seus 12 filhos. Meu pai era um dos mais velhos e ainda muito jovem conheceu minha mãe. Ela, por ser filha de índios, não era bem aceita pela família, pois todos eles eram brancos e tinham os olhos claros. Mas mesmo contrariando a família do meu pai, eles se casaram. Luciano, pelo fato da vida ser muito difícil na década de 50 e eles não estarem em boas condições financeiras, eles foram morar em uma pequena casa feita de palha. Nesse tempo minha mãe já tinha tido meus 4 irmãos mais velhos. Eu ainda não era nascida. A família nessa época sobrevivia através da roça, da caça e da pesca. E por meus irmãos ainda serem muito pequenos, minha mãe não podia sair durante a madrugada para ajudar o meu pai, então ele sempre pescava em um lago bem grande que ficava às margens do terreno onde eles moravam. Lá do local onde ele pescava, ele conseguia ver a casa de palha onde eles moravam. Em uma madrugada de luar bem claro, meu pai foi olhar a malhadeira e ao longe ele avistou um clarão na escada da casinha de palha e ele pensou que houvesse acontecido alguma coisa, porque a minha mãe nunca saía de casa durante a madrugada por causa das onças que sempre estavam rodando a mata. Então meu pai mais que depressa resolveu voltar para casa e ao entrar, ele perguntou à minha mãe o que ela estava fazendo do lado de fora, mesmo sabendo o quanto era perigoso. Ela então respondeu que não tinha saído de dentro de casa e ele disse a ela que lá do meio do lago ele havia visto uma luz muito forte no meio da escada e que só podia ser ela. Mas a minha mãe continuou afirmando que não tinha saído de dentro de casa. Meu pai pediu um café a ela e assim que ela estava lhe servindo, eles começaram a ouvir um rosnado muito alto. Um rosnado que eles nunca tinham ouvido antes. E em seguida, eles ouviram alguma coisa começar a quebrar os galhos dentro da mata. Meu pai então abriu a janela para ver o que estava acontecendo e a minha mãe e ele viram uma criatura negra muito grande com a aparência e a forma de um cavalo. Meu pai olhou para minha mãe sem acreditar no que ele estava vendo e então ele pegou a espingarda, mirou e atirou naquela coisa. A criatura se assustou e sumiu mata adentro. Depois dessa noite, por várias noites ela ficou voltando, e quando eles ouviam os galhos quebrando por dentro da mata, já sabiam que aquela criatura estava chegando. Ela ficava rodeando a casa, rosnando, e por muitas madrugadas isso se repetiu, ao ponto dos meus pais não terem mais um sono tranquilo. Então, eles resolveram que iriam para a casa dos meus avós. Lá eles contaram o que estavam passando, e como era de se esperar, ninguém acreditou neles. Mesmo assim, eles tiveram que dormir por algumas semanas na casa de um tio do meu pai. Então, desde essa madrugada, coisas muito ruins começaram a acontecer naquele lugar. Eu contarei em uma outra oportunidade. Muito obrigado e um grande abraço a todos.